Olá, meus amados, que bom que estamos de volta para mais uma transmissão na Mira da Saúde. Sei que falhamos bastante, aconteceu várias coisas, mas vamos deixar isso para lá e hoje vamos trazer continuação daquele assunto da última palestra sobre a criação. Creio que vocês entenderam bem quanto a criação precisa de energia para que haja a matéria e a criação. Muito bom. Eu vou mostrar mais uma vez aquele esquema para você relembrar. Aquele esquema que é o ser humano e quando cada vez mais de detalhe, aí chega para órgão, para os tecidos, para as células, organelas e, enfim, chega no átomo. Lembrando disto? Muito bom que você está lembrando. Que bom! Então, para criar um homem, precisa de átomos. Átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e os demais elementos químicos. E cada átomo é constituído de próton e nêutrons no seu núcleo, e cada próton e cada nêutron é formado de quarks. Até aí você é um doutor agora, está sabendo de tudo, não é mesmo? Muito bom. Então, entendendo disto, que Deus precisa criar e Ele tem esta vontade para criar e Ele tem poder para criar, Ele tem liberdade para criar, porque Ele é vida. Então, Ele pode criar a vida. É isso que Ele fez. Hoje queremos focar na criação do ser humano. Desculpe. Por que disto? Porque mesmo os cristãos, ao examinar a Bíblia, talvez houve um equívoco. Eu, particularmente, por tanto tempo, realmente por tanto tempo, mal entendia a criação do ser humano. Consequentemente, eu era completamente um religioso. Nasci no lar adventista do sétimo dia, frequentei esta igreja por tanto tempo, simplesmente como um religioso. Igual aqueles fariseus da época de Jesus, que era extremamente religioso pela tradição, mas que rejeitava a Jesus. Eu fazia a mesma coisa, mesmo sendo médico, frequentando a igreja, sendo fiéis em várias culturas da igreja, mas rejeitando Jesus Cristo. Por quê? Porque entendia quanto à criação do ser humano de uma forma religiosa. Nunca entendia de uma forma científica. Bom, algumas pessoas podem ter uma certa rejeição quando eu falo sobre ciência. Mas, meus amados, fiquem bem tranquilos, porque não estou trazendo
a ciência como o mundo entende. Mas para mim, o Criador é maior cientista, maior. Nesse aspecto que estou falando quanto à ciência, não aquela ciência evolucionista que comanda o mundo. Isso vamos deixar para quem gostaria de entender desta forma, mas estou apresentando a verdadeira ciência da criação. Aquilo que o Criador faz. Isso é verdadeira ciência. Quando eu comecei a entender esta ciência verdadeira e agora as palavras de Deus, a Escritura, sendo entendida conforme a ciência que Deus me apresentou, mudou tudo, meus amados. Realmente mudou todo o conceito da medicina, mudou o meu relacionamento com meu Criador e cada vez mais dependente do Criador. Então, meus amados, vale a pena entender a criação do ser humano de uma forma científica. Se não entender desta forma, provavelmente terá grande dificuldade de entender a recriação, a ressurreição. Eu creio que por causa desse mau entendimento que o mundo cristão hoje passa, que mesmo sendo cristãos, professos seguidores de Jesus Cristo, que tem uma forma religiosa na sua forma de ter religião, tem grande medo quanto à doença, quanto à morte. Então, quando adquire alguma doença, para não morrer, para não sofrer, corre para o mundo, corre para o ser humano que é totalmente limitado. Eu quero conduzir vocês para o verdadeiro médico, seu Criador, seu Pai, para que você fique completamente livre do medo da morte e medo do sofrimento pelas doenças. Mas é para entender disto, ou para experimentar, deixe viver, vamos ter que entender esta criação do ser humano relatado lá em Gênesis capítulo 1 e 2, de uma forma científica. Muito bom. Então, você está vendo isto. Você certamente, então, compreendeu como é a verdadeira ciência. Muito bom. Então, vamos para as passagens bíblicas que relatam quanto à criação do ser humano. Veja só, Gênesis capítulo 1, verso 26, relata desta forma: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos entender disto. Até antes de criar ser humano, tudo foi criado quando Deus disse. Você pode examinar. Eu não vou repetir tudo isto, mas vou dar a oportunidade de você examinar. Tudo Deus disse, mesmo na hora de criar os animais, Deus disse. Vamos verificar isto no verso 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Muito bom. Quando Deus disse, o que aconteceu? E assim se fez. Todos os animais foram criados quando Deus falou. E agora, vamos para verso 26. Aqui muitas pessoas resistem a aceitar disto. Também disse Deus. E agora, o que aconteceu? Quando Deus disse, homem e mulher foram criados. Você está entendendo o que eu quero falar? Quando Deus disse, homem e mulher foram criados. Deus disse. Como resultado, homem e mulher foram criados. Mas espera lá. Você está querendo agora falar que homem e mulher foram criados só pela palavra? Não dá. Não. Homem e a mulher foram criados de uma forma especial. Com todo o carinho, Deus colocou as suas mãos para criar o homem e a mulher. Não foi só de palavra, não. Então, vamos acompanhar o raciocínio. Porque eu digo assim. Vamos agora novamente para a Bíblia. Verso 26. Vamos prestar atenção. No caso de criação do ser humano, Deus disse. E preste atenção. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que quer dizer isto? Teve vontade para fazer, não é isso? Vamos fazer o homem? Vamos, porque são três criadores, né? Com um propósito de criar o homem. Vamos fazer o homem, expressou a vontade e agora também apresenta o projeto. Como que vai ser esse homem? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Veja só, tem ideia? Não tem? Qual é a ideia? Esse homem vai ser a nossa imagem, a nossa semelhança. Tem vontade, não é? Tem ideia, projeto, tem vontade, tem poder,
Porque a palavra de Deus é o quê? A palavra de Deus é energia. Isso você já entendeu. E mais, ele tem total liberdade de criar. Por quê? Ele é vida. Único que é vida em si mesmo. Então, ele cria a vida. Meus amados, quando isso aconteceu, o que aconteceu? Homem e mulher foram criados. E o verso 27, preste atenção, eu acho que você vai conseguir entender. Aqui está o verbo criar, está no passado. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora, homem e mulher existem. Existem por causa de quê? Porque Deus disse. Porque Deus disse. Espero que você esteja entendendo disto. Deus disse, no verso 26, e no verso 27, então, registra que criou Deus. O homem e a mulher já existem, já foram criados. Você concorda comigo? Mas, doutor, lá em Gênesis capítulo 2, não fala de outra forma, não? Ah, você pensa que é outra forma, né? Então, vamos lá. Vamos para Gênesis capítulo 2, verso 7. Aqui está assim. Então formou Jeová Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja só, doutor, não fala formou Jeová Deus ao homem do pó da terra. Para então formar do pó da terra ao homem, o que tem que acontecer? Usar as mãos. Então, meus amados, como que eu entendia isto? Primeiro, não tinha prestado atenção quanto Gênesis 1, 26 e 27. Eu nunca tinha entendido ou percebido que em Gênesis 1, 26 e 27, que Deus criou o homem e a mulher pela palavra. Nunca tinha percebido. Simplesmente é uma leitura bíblica que não presta atenção. Agora, verso 7 do capítulo 2, simplesmente é fácil de entender. Formou Jeová Deus ao homem do pó da terra. Óbvio, então no pensamento entra o quê? Deus usando a mão, quem sabe colocar um pouco de água para esse pó da terra tornar um tipo de barro, argila, e assim moldou o ser humano. E o que aconteceu? Quer dizer, formou um boneco de barro e nas suas narinas soprou o fôlego de vida, e assim o homem passou a ser alma vivente. Mas eu nunca tinha pensado, não é homem, boneco de barro passou a ser alma vivente. Você está percebendo? Sabe como que as pessoas entendem ou leem
verso 7 do capítulo 2, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Beleza. Qual é o entendimento? Fez o boneco de barro a partir da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, o homem passou a ser alma vivente. Assim que entende. O que quer dizer? O homem que verso 7 fala é o boneco de barro. Assim que entende. Mas a Bíblia nunca fala do boneco de barro. Mas sim, Jeová Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem, não boneco de barro, mas sim, homem passou a ser alma vivente. Isso quer dizer, Deus formou homem. Boneco de barro na realidade não existe. Mas antigamente na minha mente o boneco de barro era algo tão natural de entender. Que coisa, né? Eu creio que muitas pessoas que me ouvem também devem estar pensando, olha, Deus fez do pó da terra ao homem, fez boneco de barro. E nesse boneco de barro soprou nas narinas o fôlego de vida, e aí boneco de barro passou a ser alma vivente. Se isso for verdade, sabe que Deus não é criador, mas sim, Deus é mágico. Deus não é cientista. Talvez você queira falar, ele faz milagres. Meus amados, todos os milagres que Deus faz, Jesus faz, isso é ao nível da ciência, não é magia. Não é magia de forma nenhuma. Mas como ele é todo poderoso, ele pode fazer milagres mágicas. Eu não creio assim. Principalmente quando da criação do ser humano não existe milagre, não existe mágica, mas sim pura ciência. Eu vou provar disto pela palavra, único exclusivamente da Bíblia. Muito bom. Você, em Gênesis capítulo 1, deixa eu mostrar isto para você. Capítulo 1, veja só, onde que está? Deixa eu colocar óculos que não estou enxergando direito. Capítulo 1 de Gênesis. Muito bom. Quando Deus criou, no verso 24, disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. Você acredita que Deus criou esses animais fazendo boneco de barro? Não, você não acredita isto, mas sim, foi pela palavra que Deus criou todos os animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. Então você quer ver? No capítulo 2, verso 19, vamos prestar atenção.
Coisa incrível, meus amados. Havendo, pois, Jeová Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus. Veja, no verso 19 do capítulo 2, fala claramente: Jeová Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus. O que quer dizer? Se nós acreditarmos ou interpretarmos o verso 7, como Deus tem feito o boneco de barro ao formar, se é assim que a gente entende ou interpreta, então precisamos ser coerentes ao interpretar verso 19. Por quê? Porque a gente não pode ter dois pesos, né? O verso 19 é muito claro. Todos os animais domésticos do campo, todas as aves dos céus foram criados da terra. Isto é, tinha que ter feito todos os bonecos de barro, não é? Os bonecos de barro, de cachorro, gato, João de Barro, sabiá, jacaré, tudo. No entanto, você não acredita assim. Todos os animais foram pela palavra. Mas no caso de ser humano, Deus fez bonecos de barro. Pelo menos assim que eu entendia por muito tempo. Mas quando comecei a examinar a palavra, eu me deparei que não é assim. Agora realmente comecei a enxergar. Deus abriu meus olhos para ver a criação de uma forma científica, não de uma forma mágica nem religiosa. Então, eu vou mostrar mais outras passagens da Bíblia para você confirmar mesmo, tá bem? Vamos para Salmos, capítulo 33. Capítulo 33 de Salmos diz assim, no verso 6: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. E o verso 9: Pois ele falou e tudo se fez. Pois o que? Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Meus amados, aqui vamos incluir o homem e a mulher ou vamos excluir no caso de homem e mulher? Deus usou a mão ou foi só pela palavra? Óbvio. Como a Bíblia não pode falar duas coisas em relação ao mesmo assunto, salmista entendeu perfeitamente que homem e a mulher foram criados pela palavra. Isso é bom demais. Realmente é bom demais. Eu vou apresentar agora então este processo científico de criar. Processo científico. Espero que vamos entender
este assunto. Aquele processo científico que eu já mostrei, aqui está o átomo. Então Deus precisa criar quarks, não é mesmo? Você está vendo agora. Para criar átomos, então cria quarks. E assim ele cria moléculas. Por exemplo, aqui molécula de água. 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Tá, agora estão juntos. Aí forma-se macromoléculas. Cria-se macromoléculas. Aí vem organelas. Aí vem célula, incluindo núcleos, todos aqueles DNAs. Aí vem tecido, vários tipos de células. Vem órgão. E depois o ser completo. Tudo isso é um processo, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, é evolutivo. Porque o mais simples vai formando mais complexo. Veja só, o mais simples formando o complexo. Isso é conhecido como sendo um processo evolutivo. Então, este processo evolutivo para o mundo é por acaso. Não existe nada que é idealizado, mas ao longo do tempo, casualmente, vai tornando cada vez mais complexo. Aquilo que é mais forte sobrevive, aquilo que é mais fraco desaparece, e assim por diante. Mas, meus amados, o processo evolutivo no conceito criacionista, sabe como que é? Não é por acaso, mas para mais simples, tornar cada vez mais complexo, veja só, precisa de energia. Energia, veja só, um átomo de oxigênio ligar com 2 átomos de hidrogênio precisa de esta ligação. Mesmo que fosse uma força fraca, precisa de força. Agora, macromoléculas, proteína, um carboidrato, um colesterol, para formar, precisa de ligações de carbono, e oxigênio, nitrogênio. Então, no processo criacionista, este processo evolutivo precisa de energia. Eu acho que isso você está entendendo. É uma diferença totalmente diferente. Totalmente diferente. Existe o Criador que conduz cada processo, cada passo. Coisa mais simples tornando cada vez mais complexo. Então, eu achei uma passagem extraordinária. Uma passagem realmente extraordinária. Veja só, está escrito lá no livro de Jó. No livro de Jó, capítulo 38, nós vemos este registro magnífico. Capítulo 38, versos 37 e 38. Veja só. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os odres dos céus? Quem os pode despejar? Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros?
Aqui, você não vê um processo evolutivo, mas existe a energia. Deus está falando com Jó. Você conhece por acaso como que o pó se transforma em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? É Deus que faz. Outra passagem em Ezequiel capítulo 37, você vai ver isto. Aqui Deus mostra um vale que está cheio de ossos. E Ezequiel então viu nesse vale ossos sequíssimos, sem vida. E aí pergunta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Jeová Deus, tu o sabes. Então Jeová fala para Ezequiel: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra de Jeová. Assim diz Jeová Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou Jeová. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olha aí, se ajuntavam. Como que um osso pode se ajuntar com outro? Tem que ter energia, não é? Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, veja, preste atenção, os ossos estão o quê? Juntos, tinha tendões, tinha músculos, carnes, mas não havia neles o Espírito. Então ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz Jeová Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vamos prestar atenção? Assopra sobre estes mortos para que vivam. Os ossos juntos, tendões, músculos, carnes, tudo perfeito. Mas diante de Deus ainda é o quê? Mortos. Porque faltou o Espírito. Agora está fazendo sentido? Para mim tá. Sabe o que significa quando Jeová Deus formou ao homem do pó da terra? Sabe o que Deus fez? Ajuntou quarks, todos os átomos, formando moléculas, macromoléculas, organelas. Deus fez tudo isto. O homem, não boneco de barro. Homem. Então este homem formado do pó da terra por Jeová, Criador, tinha todas as células, todos os órgãos perfeitos, cérebro, coração, pele, ossos, olhos, nariz, tinha tudo. Estômago, intestino, pâncreas, baço, fígado, os pulmões, vasos, nervos, tudo perfeito, mas mortos. Não estava funcionando. Por quê?
não tinha vida. A vida agora está sendo como? Comunicada. Vamos lá, Gênesis capítulo 2. Capítulo 2, verso 7. Verso 7. O que Deus fez? Vamos mostrar. Gênesis capítulo 2, verso 7. Deus então soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Maravilha, maravilha. Deus soprou o fôlego de vida, o Espírito. Esta estrutura perfeita, que é o homem formado do pó da terra, morto. E quando soprou o fôlego de vida, então o homem perfeito, não funcionante, isto é, morto, passou a funcionar. Entrou todos os órgãos, todas as células para funcionar. Agora é alma vivente. Uau! Que maravilha, meus amados, que maravilha! Simplesmente maravilhoso. Você está entendendo? Olha, você precisa entender disto. Hoje vamos terminar por aqui, porque se falar demais, minha mulher reclama e vocês também não vão captar. Então, eu peço com carinho que você repita esta palestra várias vezes, realmente várias vezes, para compreender. Se por acaso você tinha ideia de que Deus criou o boneco de barro e boneco de barro que passou a ser alma vivente, se teve esta compreensão, precisa repetir várias vezes, analisando as Escrituras, para você entender a criação de forma científica. Eu vou apresentar o último verso para você compreender melhor. Está escrito em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, mandou Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia é bem clara. Deus sustenta, Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, meus amados, pela palavra, Deus criou e todas as suas células respondem à palavra de Jesus Cristo, o Criador. Aleluia! Vamos agradecer? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um cientista extraordinário. Tudo é pela lógica.
tudo é pela sua vontade, tudo é pelo seu poder. Ó Pai, muito, muito obrigado, porque sua vontade é que nós sejamos a sua imagem, conforme a sua semelhança. Por isso, através de Jesus Cristo, o Senhor nos recriou. Nós participamos na morte junto com Cristo e também na sua ressurreição. A vida que está em nós agora é a vida ressurgida depois da morte na cruz de Calvário, e por isso que esta vida é imortal. Muito obrigado por nos conceder esta vida imortal, vida eterna. Rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!